Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 23 de maio de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E nós estamos estudando sobre o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Eu acredito que nós já aprendemos muito. Esse material aqui, esse em particular, isso são anotações do professor Allan Kardec. E essas anotações do professor Allan Kardec é resultado das suas pesquisas. Por isso, ciência, pesquisas e observações. Então, através das pesquisas e observações, ele foi chegando a esse conteúdo que ele está passando aqui na obra. Qual é as sensações dos espíritos? E a gente tem conversado bastante sobre isso. E para a gente entender a sensação, nós temos que entender o que é perispírito, que também temos conversado bastante. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. O corpo é matéria, fluido universal. O corpo perispiritual também é fluido universal, ele é semimaterial. E o espírito não é fluido universal. O espírito é algo que nós não sabemos o que é. E é esse algo que nós não sabemos o que é, que aí está o DNA divino, né? Então, nós somos a semelhança de Deus, não é uma semelhança física. Essa semelhança é essa semelhança espiritual, né? Então, aí o DNA divino, aí nós parecermos com Deus. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador por mais um encontro. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por esse estudo, nós unimos os nossos pensamentos em um só, para lhe agradecermos, amor amado, por esse encontro em tua casa, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudo e de reflexão. Sabemos a grandiosidade da obra e reconhecemos a nossa incapacidade espiritual de fazermos verdadeiros entendimentos da obra. E é por esse motivo, Jesus, que nós elevamos o pensamento até o Senhor para te pedir a inspiração e principalmente que nos ajude na compreensão da obra. Uma vez compreendida, que nós possamos meditar e refletir, porque ela só fará sentido se nós vivermos no nosso dia a dia. Nós lhe agradecemos e te pedimos a permissão para mais um estudo em teu nome. Que assim seja. Muito bem. Então nós estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espiritual, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E nós estamos aqui estudando as anotações do professor Allan Kardec, como disse, resultado de pesquisas e observações. Vamos lá? Vamos dar continuidade à leitura? Vou voltar um pouquinho só. Embora ouçam o som da nossa voz, eles, os espíritos, nos compreendem sem o auxílio da palavra. Então, a gente vendo as obras de André Luiz, a gente fala ali ele conversando. Então, parece que eles estão trocando informações, dialogando com o som, mas aí depende do som. Porque, na verdade, o que se escuta é o pensamento. Acaso você nunca passou por uma experiência que alguém pensa e você escuta o que o outro pensou? Você escuta o som da voz do outro, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Então, parece que eles estão ouvindo um som, mas na verdade eles estão ouvindo o quê? O pensamento. Então, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, imagina que quando nós estamos encarnados, a gente precisa passar um WhatsApp, a gente precisa ligar em espírito
Nós não precisamos passar o WhatsApp, nós não precisamos ligar, porque é imediato. Pensou, conversou. E outro ponto é que não existe distância. Não existe a dificuldade da distância. Acabou. Em qualquer lugar, em qualquer situação, você poderá sim se comunicar com o ser que já retornou à pátria espiritual, ou até mesmo eles. Vamos lembrar do nosso lar? Quando o André Luiz voltou à casa dele, que ele se deparou ali com a esposa, e já se deparou com a esposa em um novo matrimônio, que ele teve aquele mal-estar muito grande de ver que a foto não estava no lugar, que a poltrona não estava no lugar, né? Que já tinha um outro deitado na sua cama, e ele teve um mal-estar tão grande, e o outro já praticamente ali desencarnando, a vontade dele era dar uma acelerada, né? Na desencarnação do outro. Mas aí ele pediu ajuda de quem? Da Narcisa. Na hora ele pensou em Narcisa e imediatamente Narcisa chegou. Então, quando a gente fala em corpo físico, a gente está falando em prisão. Está no corpo, está limitado ao corpo físico. Nós estamos aqui limitados. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal, limitada, aprisionada, submisso a essa matéria. Então, para eu ir a um determinado canto, eu tenho que ir andando. Se eu quiser falar com alguém à distância, eu tenho que ter um telefone. É tudo muito pesado aqui. Por quê? Porque nós estamos num corpo físico denso. Mas eu, em espírito, tudo dá uma melhorada. Tia, isso é para todos? Não. Quanto mais agarrado à matéria, quanto mais materializado, quanto mais animalizado, mais denso é o meu corpo perispiritual. Então eu vou sair do corpo, mas vou viver uma vida humana ainda. Não vou saber levitar, não saberei ter a capacidade de conversar mentalmente. Quem está evoluído vai até saber o que eu estou pensando, mas eu não vou conseguir captar o que o outro está pensando, devido à minha densidade perispiritual, entendeu? Então lembra que nós temos dois corpos, o corpo físico, material denso, e o corpo perispiritual. O espírito, ele não tem forma, é uma chama, uma centelha. Quem dá forma ao espírito é o corpo perispiritual. Quanto mais evoluído eu sou, menos denso é o perispírito. Tia, o que a senhora quer dizer com menos denso? O que a senhora quer dizer mais denso? Mais denso é, eu vou estar no corpo perispiritual, mas com todas as sensações de um corpo físico. Toda a densidade, todo o peso, todo o cansaço, todas as necessidades fisiológicas. Então, ou seja, eu vou estar muito aprisionado. Tia, como é que a gente faz para que o corpo perispiritual fique menos denso? Eu tenho que aprender a viver uma vida espiritual ainda aqui encarnado. Tia, como é que eu faço para viver uma vida espiritual? Dê menos valor às coisas da terra e mais valor às coisas espirituais. Vamos lá. Embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Então, como que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Pensou, já foi. Pensou, já foi. Em apoio ao que dizemos, diz o professor, existe o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Foi aí que nós paramos. Então, quanto menos materializado o espírito, maior a facilidade dele de ter esse intercâmbio do pensamento. Quanto mais materializado o espírito, maior a dificuldade. Porque ele tem um corpo perispiritual que não tem muita diferença do corpo que ele estava. Então, vai conseguir levitar? Vai ter que andar um passo, dois passos, um passo, dois passos, um passo, dois passos. Vai sentir fome? Vai sentir fome. Vai ter vontade de fazer xixi? Vai ter vontade de fazer xixi. Vai ter vontade de fazer o número 2? Vai ter vontade de fazer o número 2. Vai ter
vontade de fazer sexo? Vai ter vontade de fazer sexo. Mesmo estando num corpo perispiritual, que não deveria ter mais nenhum tipo dessa necessidade. Entendeste? Quanto à visão do Espírito, ela não depende da nossa luz. Então aqui, se eu desligar tudo, a gente vai dar conta de enxergar? Não, eu preciso da luz para eu poder enxergar melhor o espaço. Na condição de Espírito, não. Ligado ou desligado a luz do teu quarto ou da tua casa, eles têm enxergam tudo, porque não tem necessidade. Ele não tem mais um globo ocular desse. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma e não do perispírito. É um atributo essencial da alma, a faculdade de ver. Então, a faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Não existe escuridão para a alma. Não existe, entendeu? Enxerga tudo. Contudo, sua visão, a visão do Espírito, sua visão é mais extensa, mais penetrante nas que são mais purificadas. Então, já aprendi que para eu conversar, para eu ouvir o outro, quanto mais evoluído, maior a minha condição de entender, de ouvir, de transmitir o pensamento. E na condição de enxergar também. Então, vamos pegar o livro Humberto de Campos e vamos pegar a história de Jesus e Judas. Então, Jesus já estava nos momentos finais da crucificação, quando ele, na condição de espírito que enxergou Judas cometendo suicídio. Ele estava na cruz e ele pôde enxergar Judas cometendo suicídio. Aí o que ele solicita? O anjo da caridade se aproxima, balbucia algo, Jesus balbucia algo e o anjo da caridade sai em disparada para acolher Judas, a pedido de Jesus, que tinha acabado de cometer o suicídio. E Jesus estava ainda nos momentos finais na cruz. Então, o nosso Senhor Jesus, mesmo no corpo físico, ele tinha essa visão à distância. Por quê? Porque o corpo não limitava a visão dele. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de sobrepor-se à matéria. A matéria não exerce nenhuma influência. Então, ele está no corpo, encarnado, mas vivia a vida de espírito. Olhava para um ser humano e sabia todas as suas companhias espirituais. Olhava para o ser humano e sabia todo o passado daquele ser humano, de existências anteriores. Ele é o Cristo. Então, na condição de espírito, ainda assim o espírito pode estar onde estiver, dentro do nível de evolução. Ele poderá sim saber o que está passando à distância. A alma ou espírito, então alma é o espírito encarnado. Uma forma pedagógica que o professor Allan Kardec arrumou, quando ele fala alma, ele está falando do ser encarnado. Quando ele fala espírito, ele já está falando do ser desencarnado. Então, a alma ou espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções, todas, de enxergar, falar, ouvir, mas isso à distância. Tu já pensou? Tu já pensaste? Por exemplo, nas obras de André Luiz, a gente vai se deparar com alguns espíritos que desencarnaram há não muito tempo e eles reclamam que eles escutam os seus parentes, o choro dos parentes dentro deles. Ele diz, eu escuto eles aqui dentro, eles estão gritando. E eles ficam desesperados. E tem um caso até que os amigos espirituais colocaram esse ser para dormir profundamente. Porque os familiares estavam deixando eles enlouquecidos. Com os choros e com os gritos. Porque eles estavam unidos em pensamento e eles escutavam aquilo aqui dentro. Olha o desespero. Então, é da faculdade do espírito ouvir, falar, enxergar
por todos, então não está vinculado. Ele enxerga pelo olho? Ele enxerga só aqui próximo? Não. Ele enxerga só se a luz estiver ligada? Também não. Tá? As faculdades são outras. Continua. Na vida corpórea, as percepções se obliteram pela grosseria dos nossos órgãos. Fica ali limitado a isso. Na vida extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor. Então, a limitação é menor. À medida que se eteriza o envoltório semimaterial. Então, à medida que o corpo perispiritual vai ficando menos grosseiro, maior fica a sua capacidade de enxergar. Ficou claro isso? Tá difícil, gente? Você tá entendendo? Vamos pegar o André Luiz. Quando ele desencarnou, ele tinha toda a capacidade espiritual? Não tinha. Vamos lembrar do primeiro livro Nosso Lar. Vocês lembram que ele vai fazer a Narcisa solicita alguma coisa para ele? E aí ele chega ali nos portões. E quando ele está se aproximando dos portões, ele se depara com uma senhora, aparentemente idosa, pedindo, clamando misericórdia para entrar. Vocês lembram disso? Logo depois, um trabalhador mais experiente disse: se vocês olharem, falou para Narcisa, porque o André Luiz não percebeu, vocês vão perceber que ela é um vampiro. O André Luiz não tinha olhos de perceber isso ainda, apesar de estar em espírito. Já o trabalhador responsável conseguiu identificar e orientou Narcisa para que olhasse com mais atenção. E aí foi quando ela identificou os pontos escuros nela. Então, o fato de ser espírito, isso não garante que a gente vá também enxergar tudo. Isso está sempre, gente, vinculado a nível moral. Quanto mais evoluído o ser espiritual que eu sou, menos denso é meu perispírito. Se eu tenho um corpo perispiritual menos denso, eu tenho acesso à maior capacidade da minha vida espiritual. Aurido do meio ambiente, então o corpo perispiritual, ele é retirado do meio ambiente. Tia, explica melhor isso que eu não consegui entender. Vamos voltar à aula de fluido da semana passada. O fluido que sai da mão do Criador é um fluido neutro. Vamos dar cor para a gente entender. Então, o fluido, que é a matéria elementar primitiva, quando sai da mão do Criador, só é para ilustrar. É transparente. Mas é ela a matéria elementar primitiva. Tudo que é matéria tem origem nessa matéria elementar primitiva. Então, por isso a Trindade universal. Deus, Espírito e a matéria, que é esse fluido universal. Essa matéria elementar aqui, isso é criação divina. Só Deus pode criar isso aqui. Nós somos co-criadores, a gente manipula, mas a gente não cria essa matéria. Então, Deus é criador da matéria e Deus é criador do espírito. Esse fluido universal, que ele é neutro, quando sai da mão do Criador, cada planeta dá característica a esse fluido. Então, o planeta Terra, ele dá característica a esse fluido. E quem é que dá característica a esse fluido? O grupo de encarnados que aqui estão. Vamos supor que o grupo de encarnados no planeta Terra deu uma cor característica a esse fluido. Verde, vamos supor. Verde. E vamos dizer que Júpiter, a característica do fluido lá seja azul. Se eu estou morando em Júpiter, encarnando em Júpiter, e tenho que vir em missão, porque Júpiter é bem mais evoluído do que a Terra. E se eu tenho que sair de Júpiter para reencarnar ou encarnar na Terra, eu vou ter que me revestir da matéria da Terra. Lá era que cor? Azul. Aqui é que cor? Verde. Eu vou ter que me revestir do verde. A matéria de lá era bem menos grosseira. Em comparação à nossa, é como se ele saísse de lá para entrar em corpos de animais. Porque os nossos corpos são ainda muito animalizados. Nós fazemos tudo que os animais fazem, gente. O sistema digestório é praticamente o mesmo. O sistema reprodutor é o mesmo.
Então nós estamos muito próximos da animalidade. Então tem que se revestir do corpo perispiritual, o fluido desse planeta, para poder preparar um novo organismo, um novo corpo. Então ele tem que se revestir da matéria, ele tem que mergulhar nessa lama. Então é isso que ele está dizendo. Aurido o perispírito do meio ambiente, que ele tem que ser retirado do meio ambiente que você vai encarnar. Esse envoltório, ele varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, olha, o fluido de Júpiter é igual ao fluido da Terra? Não. A característica de Júpiter está de comum acordo com os moradores de Júpiter. Então, quanto mais evoluídos os moradores, menos denso é o fluido. Tia, os fluidos aqui da Terra, eles são iguais? Não tem um fluidozinho melhorzinho, outro piorzinho? Tem. Tem. Mesmo aqui no planeta, ele tem características específicas conforme o ambiente. O fluido da tua casa tem as características do morador da casa. Um forrobodó, esses inferninhos, essas festas horrendas, lá tem característica específica, porque o grupo que está lá, ele está manipulando o fluido. Gente, a gente manipula fluido 24 horas. Toda vez que eu penso, eu atuo nesse fluido. Isso é constante. Então, todo o ambiente, ele tem a característica do grupo que está lá, do pensamento que está lá. E fica impregnado. É por isso que existe ambientes que a gente sente um bem-estar muito grande, e é por isso que tem ambientes que a gente sente um mal-estar muito grande. Por que às vezes a gente sente necessidade de sair, de mudar de lugar, de viajar, de ir para um sítio, e a gente diz, ai, nossa, eu estava precisando disso. Você já passou por isso? Aí você diz, eu preciso respirar outros ares, não é assim que a gente diz? A gente pode dizer, eu preciso respirar outros fluidos. Eu preciso estar contato com outra energia, porque essa daqui está saturada demais. Né? Então imagina quem trabalha na área da saúde, né, Carlinha? Carlinha, Valquíria. Vocês estão ali vinculados ali à vibração do ambiente constante. E assim é para tudo. Todo o ambiente, ele tem a característica das pessoas que ali estão. Então, se eu saio da Terra, vou ter que reencarnar em outro planeta, eu vou ter que me revestir da matéria daquele planeta. Agora imagina o nosso Senhor Jesus Cristo, quando teve que encarnar na Terra. Ele também teve que se revestir desse fluido. O que é que a gente aprende no livro A Caminho da Luz, no livro A Gênese de Allan Kardec? Que Jesus utilizou o que tinha de melhor no fluido da Terra para compor o seu corpo perispiritual. Ficou claro isso? Aurido, ou seja, retirado do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão. Aqui em Manaus é bom que a gente usa um guarda-roupa só o ano inteiro. Pouca roupa, pouquíssima roupa, né? Não tem isso aqui, né? Mas em outros lugares que existe verão, inverno, tem que mudar. Então isso é como se fosse isso, mudar de roupa. Ou do polo ao Equador, né? Do inverno ao verão ou do polo ao Equador. Quando vêm visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como nos espíritos comuns do nosso mundo. O que ele está querendo dizer? Quem já leu o livro Renúncia? Quem não leu não sabe o que está perdendo. Quem já estudou o livro Renúncia? Esse livro é um espetáculo. Toda a série Emmanuel, os 5 romances de Emmanuel, é indispensável nós estudarmos essa obra. É um espetáculo. A Alcione, ela era de um planeta do sistema de Sírios. Mas muito mais evoluído. Do sistema de Sírios, não é nem do nosso sistema solar, de um outro sistema.
se predispõe a encarnar no planeta Terra, solicita de Antênio, que é o seu mentor espiritual, na colônia espiritual que ela estava, vinculada a esse planeta, do sistema de Sírios, e ela solicita para encarnar aqui no nosso sistema e no planeta Terra, para ajudar o fofinho dela. Não só ele, mas pai, mãe, um grupo que tinha ficado aqui. E o que ele diz? Você tem certeza? Você vai ter que se revestir da matéria da terra. Você vai sentir necessidade de reconhecimento. Você vai sentir carências, porque isso é da condição humana. Lembra, a gente está mergulhando no corpo animalizado. E é muito complicado a gente estar nesse corpo e saber superar. Muitos vão e acabam se complicando. Você tem certeza? E aí, foram 10 anos ela se preparando para o retorno, e você viu. Porque não é só se revestir da carne, é conviver com pessoas difíceis. Como é que você vai entrar num hospício e não vai se relacionar com os doidos? Então, olha o tanto de sofrimento de Alcine. Por quê? Porque ela conviveu com pessoas difíceis. Então, ela pegou uma Suzana pela frente. E tantos outros, né? O próprio Carlos Clênaga. E por aí se vai. Então, tem que se revestir. E lembra, o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações. Ninguém aqui está livre de passar por isso. Hoje uma irmã passou mensagem para mim: como tu estás? E eu respondi: eu estou de repouso emocional. Porque é só um repouso, daqui a pouco vem de novo. Porque faz parte. Faz parte. Se não é de um jeito, é de outro. Mas todos nós estamos passando por provas e por expiações. Quando vem visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre, quando vem encarnar, tá? E então suas percepções se produzem como nos espíritos comuns do nosso mundo. Então nós vamos pegar a nossa querida Alcine, ela estava aqui, ela não encarnou, não foi, Bartolomeu? Ela encarnou e ela teve que se revestir da matéria e das percepções. Ela lembrava do passado dela? Não lembrava. Agora teve algo que ela não esqueceu: a sua condição moral. Porque isso aí, quando a gente conquista, a gente não perde nunca mais. Não existe isso. Eu esqueci minha condição moral. Não. Se você pisou na jaca, é porque já vem pisando faz tempo. Só ainda não desaprendeu. Entendeu? Mas uma conquista moral, uma vez isso em mim, eu não vou mais perder. Isso faz parte da minha alma. Então isso ela não perdeu. E ela já mostrou isso desde a infância. Porque era uma criança super dócil. Extremamente amorosa. E fazia muitas perguntas sobre Deus. Então já mostrou para o que veio. Só ouve e sente o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas as suas percepções, os espíritos. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. Eu vou parar aqui por conta do tempo e vou responder a pergunta do Paulo Macedo. O nosso Senhor Jesus, quando ele estava nos momentos finais, ou até mesmo todo o percurso, ele não se deslocou em nenhum momento. Quando Paulo de Tarso estava sendo já chicoteado nos últimos momentos, já bem mais, com a idade, muito mais lúcido, ele deixou o corpo ser chicoteado e foi embora.
Ou seja, ele, espírito, não registrou nenhuma dor. Tanto é que ele diz, a partir de hoje ninguém mais me molesta. Ele deixava o corpo e ia embora. O nosso Senhor Jesus Cristo não saiu um momento. Ele ficou até o final. E ele poderia deixar o corpo e ir embora. Ele poderia até desligar o corpo. Mas ele esperou o último suspiro, porque foi necessário, Longinos, ainda jogar a lança no coração dele, que era para acelerar o processo da morte do nosso Senhor Jesus. Então ele ficou até o final, ele, sem reclamar, caladinho. Agora, por que ele balbuciou? É como Humberto de Campos retrata para a gente, né? Ele não conversa mentalmente, né? E ele balbucia ali algumas palavras baixinho, que o anjo da guarda ali escuta. É como se ele dissesse ainda assim: vou conversar ainda no corpo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sempre dando lições. Às vezes, quando a gente está passando por situações difíceis, principalmente da enfermidade, o que a gente pede? Ai, Senhor, não aguento mais, me leva logo. E ele está dizendo com a atitude dele: aguente até o último momento. Aguente até o último momento. E a gente também pode perguntar: poxa, se Jesus viu, por que ele não evitou? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Porque lá atrás ele avisou a Judas. Judas foi o primeiro a fazer a coleta. Ele disse: Judas, cuidado, para não cair aí ao peso dessa sacolinha. Então é uma das coisas que só espírito nobre, ele respeita o livre-arbítrio. A gente esclarece. Mas cada um tem a liberdade de fazer as suas escolhas. E às vezes a gente não quer que o outro não sofra, porque a gente não quer sofrer junto. E às vezes é necessário o outro sofrer as suas consequências, escolher as suas atitudes para sofrer as consequências. A nova pergunta do meu querido: olha, nós temos um participante do OES com 9 anos de idade aqui estudando o Livro dos Espíritos. Ele adora, né? É bom estudar o Livro dos Espíritos, filho? Muito, acho muito interessante. 9 anos. Ele tá fazendo uma comparação e disse: tia, o homem de Neandertal, olha lá essas cabeças dessa turma que chegou agora, eu adoro. Aí ele diz assim, ele participa da evangelização infantil. Pô, tia, mas eu vou falar, tia, manda só desenhar. A evangelização, ela tem que entender que essa turma que está chegando precisa de informações espíritas e não ficar desenhando e pintando. Entendeu? Então os nossos evangelizadores têm que se preparar maior para a evangelização. Então ele disse: tia, os homens de Neandertal tinham um corpo grosseiro. Tinha, meu filho. Mas a senhora acabou de falar que o nosso ainda também é muito grosseiro, né? Muito aproximado do animal. Então, como tinha essa diferença? Palmas para ele, por favor. Esse é o Bruno. É porque o corpo físico, Bruno, ele também está em evolução. Então, o homem de Neandertal, ele tinha pelos, né? Era? Os dentes dele, o canino, era bem afiado. Por quê? Ele não sabia cozinhar. Não tinha descoberto o fogo, então ele comia carne crua. Então Jesus deixou o canino dele bem grosso, bem comprido, fino, para ele poder rasgar a carne e se alimentar. O corpo dele era coberto de pelo, porque ele não sabia se proteger do sol. Então o pelo estava ali para proteger a pele. À medida que o homem foi evoluindo, que esse homem foi desenvolvendo a inteligência, o corpo dele vai também evoluindo. Então hoje o nosso canino já é mais arredondado, porque a gente já sabe cozinhar a carne, a gente não precisa mais rasgar a carne. E o pelo do corpo diminuiu, porque hoje a gente sabe fazer roupa. Então o corpo físico, ele também está em evolução. Então hoje nós ainda, quando eu digo que o nosso corpo ainda parece muito com o do animal, porque a gente também precisa comer e o animal precisa comer. Daqui a alguns milênios, o nosso organismo, o nosso sistema digestório não será mais esse. Do jeito que o nosso corpo não é igual ao homem de Neandertal, já mudou, daqui a alguns milênios o corpo não será igual a esse. Então o nosso corpo, ele também está em processo de evolução, entendeu, Bruno? Então cada vez esse corpo vai ficar menos grosseiro. A gente não vai mais precisar fazer o número 1, não vai mais precisar fazer o número 2. A gente não vai mais precisar comer cadáver, comer. Isso tudo vai acabar.
Aí o Zé Paulo disse, ai, Conceição, é porque os nossos prazeres serão outros. Esses prazeres que ainda são muito fisiológicos, entendeu? São muito grosseiros. Nós teremos prazeres, eu não sei nem se posso chamar prazeres, mas emoções muito mais nobres do que essa de sentar e comer um jaraqui frito, que é maravilhoso. Vale, querida? Abordando a parte acadêmica, parece que a coisa acontece só aqui no horizontal. Mas quando a gente começa a estudar a parte espiritual, a gente vai conhecer algo chamado de enxertia divina. Então, é enviado espíritos, por exemplo, quando a gente está no período dos homens de Neandertal, que começa aquele processo de evolução, vários espíritos migraram de outro sistema para ajudar o desenvolvimento intelectual. Outra coisa, a própria ação deles para o auxílio de modificar os novos corpos, essa mistura, porque é também feito um movimento no corpo perispiritual, que ele é um modelo organizador biológico. Então existe uma organização prévia muito grande. Essa turma que está chegando, porque o que acontece? Os espíritos, quanto mais evoluído, menor o seu nível de infância. Então a gente com 9 anos, há 30, 40 anos atrás, era meio bestalhado. Não é verdade? Essa turma de hoje, eles pegam tudo mais rápido. E outra, a resposta que a gente recebia era, porque sim? Não dê essa resposta para essa turma de hoje. Não existe porque sim. Você tem que explicar por quê. E eles são tão atentos que eles sabem que você está achando que ele não está entendendo nada. E aí ele te manipula. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que reconhecer. E como é que eu vou falar, tia? Conforme as perguntas. Porque não são todos, tem uns que nós somos ainda devagarzinho, mas tem alguns que já precisam. Então, a gente tem que estar atentos na evangelização para identificar e até mesmo poder incentivar, senão a gente vai dar uma parada. Não, vamos incentivar. Aí, o que essa turma faz? Acha tão chato, aí fica desestimulado, não vai mais. Ou começa a bagunçar fazendo outra coisa, porque aquilo não faz sentido para ele. Gente, o tempo acabou, mas ficou claro? Então agora nós iremos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Para a gente entender a sensação, nós temos que entender o que é perispírito, que também temos conversado bastante. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. O corpo é matéria, fluido universal. O corpo perispiritual também é fluido universal, ele é semimaterial. E o espírito não é fluido universal. O espírito é algo que nós não sabemos o que é. E é esse algo que nós não sabemos o que é, que aí está o DNA divino, né? Então, nós somos a semelhança de Deus, não é uma semelhança física. Essa semelhança é essa semelhança espiritual, né? Então, aí o DNA divino, aí nós parecermos com Deus. Em espírito é imediato, pensou, conversou. E outro ponto é que não existe distância. Em qualquer lugar, em qualquer situação, você poderá sim se comunicar com o ser que já retornou à pátria espiritual, ou até mesmo eles. Quanto mais agarrado à matéria, quanto mais materializado, quanto mais animalizado, mais denso é o meu corpo perispiritual. Então eu vou sair do corpo, mas vou viver uma vida humana ainda. Não vou saber levitar, não saberei ter a capacidade de conversar mentalmente. Quem está evoluído vai até saber o que eu estou pensando, mas eu não vou conseguir captar o que o outro está pensando, devido à minha densidade perispiritual, entendeu? Então lembra que nós temos dois corpos, o corpo físico, material denso, e o corpo perispiritual. O espírito, ele não tem forma, é uma chama, uma centelha. Quem dá forma ao espírito é o
corpo perispiritual. Quanto mais evoluído eu sou, menos denso é o perispírito. Mais denso é, eu vou estar no corpo perispiritual, mas com todas as sensações de um corpo físico. Toda a densidade, todo o peso, todo o cansaço, todas as necessidades fisiológicas. Então, ou seja, eu vou estar muito aprisionado. Tia, como é que a gente faz para que o corpo perispiritual fique menos denso? Eu tenho que aprender a viver uma vida espiritual ainda aqui encarnado. Dê menos valor às coisas da terra e mais valor às coisas espirituais. Quanto menos materializado o espírito, maior a facilidade dele de ter esse intercâmbio do pensamento. Quanto mais materializado o espírito, maior a dificuldade. Porque ele tem um corpo perispiritual que não tem muita diferença do corpo que ele estava. Vai sentir fome. Vai ter vontade de fazer xixi. Vai ter vontade de fazer número 2. Vai ter vontade de fazer sexo. Mesmo estando num corpo perispiritual, que não deveria ter mais nenhum tipo dessa necessidade. À medida que o corpo perispiritual vai ficando menos grosseiro, maior fica a sua capacidade de enxergar. Quanto mais evoluído o ser espiritual que eu sou, menos denso é meu perispírito. Se eu tenho um corpo perispiritual menos denso, eu tenho acesso à maior capacidade da minha vida espiritual. O fluido, que é a matéria elementar primitiva, quando sai da mão do Criador, só é para ilustrar. É transparente. Mas é ela a matéria elementar primitiva. Tudo que é matéria tem origem nessa matéria elementar primitiva. Então, por isso a Trindade universal. Deus, Espírito e a matéria, que é esse fluido universal. Essa matéria elementar aqui, isso é criação divina. Só Deus pode criar isso aqui. Nós somos co-criadores, a gente manipula, mas a gente não cria essa matéria. Então Deus é criador da matéria e Deus é criador do espírito. Esse fluido universal, que ele é neutro, quando sai da mão do Criador, cada planeta dá característica a esse fluido. Então o planeta Terra, ele dá característica a esse fluido. E quem é que dá característica a esse fluido? O grupo de encarnados que aqui estão. Vamos supor que o grupo de encarnados no planeta Terra deu uma cor característica a esse fluido. Verde, vamos supor. Verde. E vamos dizer que Júpiter, a característica do fluido lá seja azul. Se eu estou morando em Júpiter, encarnando em Júpiter, e tenho que vir em missão, porque Júpiter é bem mais evoluído do que a Terra. E se eu tenho que sair de Júpiter para reencarnar ou encarnar na Terra, eu vou ter que me revestir da matéria da Terra. Lá era que cor? Azul. Aqui é que cor? Verde. Eu vou ter que me revestir do verde. A matéria de lá era bem menos grosseira. Em comparação à nossa, é como se ele saísse de lá para entrar em corpos de animais. Porque os nossos corpos são ainda muito animalizados. Então, quanto mais evoluídos os moradores, menos denso é o fluido. Mesmo aqui no planeta, ele tem características específicas conforme o ambiente. O fluido da tua casa tem as características do morador da casa. Um forrobodó, esses inferninhos, essas festas horrendas, lá tem característica específica, porque o grupo que está lá, ele está manipulando o fluido. Gente, a gente manipula fluido 24 horas. Toda vez que eu penso, eu atuo nesse fluido. Isso é constante. Então, todo o ambiente, ele tem a característica do grupo que está lá, do pensamento que está lá. E fica impregnado. É por isso que existe ambientes que a gente sente um bem-estar muito grande, e é por isso que tem ambientes que a gente sente um mal-estar muito grande.
todo o ambiente ele tem a característica das pessoas que ali estão. Então, se eu saio da Terra, vou ter que reencarnar em outro planeta, eu vou ter que me revestir da matéria daquele planeta. Agora imagina o nosso Senhor Jesus Cristo, quando teve que encarnar na Terra. Ele também teve que se revestir desse fluido. Jesus utilizou o que tinha de melhor no fluido da Terra para compor o seu corpo perispiritual. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, Senhor da vida, te agradecemos por mais um encontro que realizamos em Teu nome. Que todas as lições dessa noite possam, Senhor, ser refletidas, que nós possamos refletir, pensar, para que possamos ter um pouco mais de responsabilidade com os nossos pensamentos perante essa manipulação do fluido universal. Muito obrigado, amor de nossa vida. E agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.